E aí, galera do Renda Fixa Prática, aqui é Jefferson Figueiredo, gravando mais um vídeo aí da planilha de curvas, planilha que visa capturar as expectativas de atuação do Copom na Selic Meta. Para isso eu utilizo o derivativo futuro do DI, que é o derivativo aí que dá preço a toda a renda fixa, né, todo o dinheiro nesse país. Hoje eu já estou usando a planilha na versão mais nova, mais recente, de 2022. Ela Eu incluí algumas coisas que eu vou discutir aqui hoje, certo? É, Já atualizei ela aqui para 4/3. A última semana de atualização foi 25/2. Essa aba de projeções é a mesma da outra planilha, então não tem modificações. Na verdade, tudo que tem aqui foram inclusões, então mantém a manipulação, né? As instruções anteriores são válidas. É, Vamos nessa. Como é comum, eu já atualizei, mas eu vou fazer o caminho completo hoje, vou atualizar ela completamente. As instruções aqui, eu já coloquei as instruções com as abas novas, uma descrição rápida. Prometo que em breve eu vou gravar um vídeo específico para o uso dessa versão, né, de 2022. E vocês vão ter tudo que precisam aí para poder atualizar ela de forma completa. Então vamos lá. Vamos atualizar aqui primeiro o resumo estatístico, rapidinho. Vou baixar lá do site da Ambima dos últimos negócios aqui que eu quero analisar. Então, última sexta-feira, DI de um dia. Copiar, vou selecionar isso tudo aqui. Eu faço usando o Shift. Seguro o Shift agora e clico aqui embaixo. Acho que é o jeito mais fácil. Vou aqui na planilha. Vou colar aqui em A11. Colar especial para manter a formatação. Prontinho, já estou com os negócios e taxas do dia 4/3. Vamos aqui em projeções. Essa estrutura colocada aqui de alteração da Selic Meta é referente a 25. Então, se eu olhar aqui, a curva de mercado ela se deslocou para cima, que indica que houve uma alta aí na curva de juros. O que a gente vai fazer basicamente é colocar essas curvas numa posição próxima, né? E com essa abertura eu vou ter que aumentar aqui as sequências de altas ou diminuir essa sequência de quedas aqui, postergando. Enfim, a gente vai ver agora. Como eu já fiz isso anteriormente, eu simplesmente vou colar para lá. Colar o cenário de mercado atual para lá. Copiei para cá. Observem que essa alteração que eu providenciei já colocou as curvas bem próximas, quase sobrepostas. Basicamente, o mercado vem acelerando essas altas aqui, postergou os cortes. Se a gente comparar com o cenário anterior, basicamente é isso que aconteceu. Ele aumentou aqui, né, 125, aumentou aqui para mais 75, tirou essa queda aqui, reduziu aqui de 50. Então essa alteração aqui, né, de uma alta maior agora e uma exclusão de quedas aqui já colocou, a gente já pode considerar como uma provável sistema, né, estrutura de alteração da Selic que o mercado observou ao negociar, né, o derivativo futuro do DI. Beleza? Então vamos nessa. As datas, eu aproveitei para colocar as datas de 23 e 24. Essas são expectativas de data, porque o cupom divulga geralmente só do próximo ano,
mais para o final do ano. Então, recentemente ele divulgou de 22, eu até coloco aqui, tá? Eu disponibilizo o link. E todo o campo verde, né, quem já usa a planilha sabe, são campos editáveis, então isso daqui você pode modificar. Essas datas são de 22 mesmo, né? E aqui de 23 e 24 são projeções que eu coloquei. Depois de 24, coloco uma reunião por ano, porque não faz muito sentido colocar 8 por ano, que são 8 reuniões do cupom por ano, senão a planilha fica muito extensa o preenchimento. E as alterações depois de certo nível, de meio da curva para frente, são menores, né? São pontuais. Existe um fletamento, vamos dizer assim. A curva lá no finalzinho ela é mais retinha. Então, o que eu incluí de novo aqui, ó, uma coisa que eu acho que é interessante para vocês, é trabalhar com o Focus, né? O Focus é o sistema de expectativas que captura, né, do mercado as expectativas dos grandes players, dos bancos, fundos de pensão, consolida isso, essas expectativas, e disponibiliza através do site do Banco Central, que é o insumo do relatório Focus. O relatório Focus é aquele relatório que sai toda semana com as expectativas de mercado dos principais indicadores, como IPCA, dólar, PIB, balança comercial. Então é um insumo para a grande maioria dos economistas, investidores e agentes de mercado. E a gente vai usar aqui, basicamente, nessa planilha, a expectativa de atuação do cupom. Houve até uma reformulação recente no sistema de expectativas, está ali o link, eu estou abrindo agora. Ficou mais usual, mais simples. Cliquei aqui e aqui eu escolho os indicadores. Eu tenho um vídeo anterior explicando o uso, mas ainda com um sistema antigo. Também estou em dívida aí com vocês para um lançamento, para atualização daquele vídeo para uso, né, desse sistema de expectativas novo aqui. Taxas, a periodicidade eu uso reunião, que aí ele já vai entender que é o Selic, indicador Selic. Eu uso dos últimos 5 dias, que são os mais recentes, então capturam a modificação aí dos players, né, os novos envios deles. Vou usar mediana, vou pegar aqui o período só de 4 a 4, que não faz muito sentido. Eu quero de um dia específico. Ele me disponibiliza aqui o Excel, então eu vou baixar ele. Salvo aqui, vou abrir. Tá abrindo. Habilito aqui a edição. Ele vem nesse formato, então eu já copio aqui direto. Colo aqui no verde, né? Colar valores para poder manter a formatação. Ele já traz para cá, segunda reunião, terceira reunião. O que eu tenho que fazer aqui nesse verde, caso de vocês não tenham nessa sistemática, vai mudar a cada 40 dias. Né? Eu copio lá das datas. Eu poderia até colocar aqui um R, 2R de forma automática, mas o ajuste manual não dá muito trabalho. Eu copio aqui a próxima reunião, que é a segunda do ano. Basicamente, percebam que ele disponibiliza só até a primeira reunião de 24. Ele não é muito extenso. Mas eu venho aqui e copio das datas até a primeira aqui. Copio e colo lá, basicamente. Se não, isso aí você vai fazer só quando entrar uma nova reunião ou encerrar essa, né? Essa vai deixar de ser projeção, vai passar a ser uma reunião definitiva. Então, de vez em quando, dá uma olhadinha aqui para ver se essa montagem, essa estrutura aqui está correta. Que quando eu coloco a data aqui, ele já puxa aqui as taxas, já puxa o que a gente chama de pace, mas é o nível de alteração. E a gente trabalha com pontos base, então 100 pontos, 50 de alta, 25, que é o que o Focus está colocando. Dessa forma, aqui em cenário, ele já puxa automaticamente para mim, baseado na data daquela reunião. E eu já posso usar lá, se eu quiser, o cenário Focus, por exemplo. De forma automática, eu colo para cá. Então, o cenário que está aqui agora sendo disponibilizado é o cenário Focus. Com o cenário Focus,
você vê o deslocamento, né, da curva de projeção para baixo, a curva de mercado está bem acima, o que indica que um ativo pré-fixado ele vai ter um prêmio, né, sobre o seu, no caso aqui o cenário Focus, para o CDI no futuro. Se a gente olhar aqui um ativo 2023, o mercado está negociando o CDI de hoje até 23 a 12,97, então o pré-fixado vai estar sendo marcado em torno de 13. E o CDI desse projeto, né, 100% CDI de hoje até 2023, do cenário Focus, essa estrutura de Focus aqui, coloca o CDI a 12,15, né, médio até lá. Então, o pré-fixado vai estar acima. Então, a tomada de decisão aqui, olhando o cenário Focus, seria para um ativo pré-fixado. O mercado chama de prêmio, né, em relação ao CDI, a 100% CDI. Essa discussão, que é o cerne da planilha, o uso dela, a gente tem lá nos vídeos de instrução e semanalmente a gente tem discutido. Certo? Então eu estou aqui com o sistema de expectativa já preenchido, agora vamos para essa outra aba aqui, que tem um propósito de completar o ciclo aí de avaliação dos caminhos da renda fixa, né? Percentual do CDI, pré-fixado e IPCA+. Então ela vai te ajudar, é até um pedido aí dos usuários já de longo tempo dessa planilha, que vai ser muito útil, né, para fechar esse ciclo. Então, por exemplo, eu posso pegar um ativo 2035 aqui, PCA+, por exemplo, do Tesouro, foi negociado a 5,78. Vamos dar uma olhada aqui. Histórico de preço e taxa. Principal 2035. Negociado a 5,78 conforme está aqui. É o principal, então é sim aqui. Ele não está em juros intermediários. Se tivesse, seria não. Posso colocar aqui basicamente, vocês verão que a diferença está na duração. Né? Como tem pagamento de juros intermediário, o duration dele vai ser menor, a duração vai ser menor. Duration é um conceito importante, tá? Na renda fixa. E a gente pode, inclusive, em alguns e-books meus, né, no de NTNF, que é o Tesouro IPCA com juros, eu explico lá o que é, né, a duration. Posso gravar um vídeo assim que der, mas você tem aqui o e-book. Nesse e-book que tem a explicação. Na verdade, Tesouro com juros semestrais em relação à LTN, a diferença está no pagamento de juros intermediários, então eu tenho, né, de falar sobre o conceito de duration e também falo de um conceito importante que é do risco de reinvestimento. O fato de você receber antes esses juros intermediários, você tem que reaplicar ele. Então você tem um risco do patamar dos juros que vai ser ofertado naquele momento de recebimento. Só chamando a atenção de uma coisinha aqui. Então, voltando para o uso. Então, a 5,78, aqui o principal, ele já vai me dar, em termos de juros, DI futuro, juros nominais, qual seria para esse vencimento, para esse prazo em dias úteis, a taxa de juros nominais equivalente a esse vencimento de 35 para eu comparar com essa taxa de juros reais. Então, se eu tenho essa taxa de juros reais e comparo com o DI futuro, eu tenho o que o mercado chama de inflação implícita, que é quanto? Esse papel IPCA+, tem que carregar de inflação para que um DI futuro empate, né, 11,93, empate com 5,78 mais 5,82. O conceito de inflação implícita tem no site aqui também. Eu tenho aqui instruções, ó. Eu coloquei o link aqui. Então, tem um artigo e tem um vídeo aqui no YouTube. Então, muito importante o entendimento desse conceito para você tomar a decisão entre ativo pré-fixado e indexado ao IPCA. É um ativo nominal em relação a um ativo real. Aqui embaixo eu também faço a mesma análise, só que aqui eu posso colocar um cenário de inflação. Então eu tenho IPCA 35 a 5,78. Se eu
definir que a minha inflação é 6,50, os juros nominais no período para que essa relação empate, né, 5,78 mais 6,50 dão 12,66. Então, uma oferta a 12,66 embute. Se você tem os juros reais a 5,78, embute uma inflação para que essa relação seja igual de 6,50. Então, pré-fixado, juros, um cenário de CDI, percentual de CDI acima de 12,66, ele te dá mais do que 5,71 e uma inflação maior. Já que o IPCA mais é híbrido, né, recebe os juros mais a inflação, essa relação aqui para empatar com o pré-fixado tem que ser 12,66 e para ser melhor tem que ser mais do que 12,66. E aqui embaixo, aí eu coloco um ativo pré-fixado, eu trouxe aqui o janeiro 25, que está sendo negociado no Tesouro, foi negociado no dia 4/12/03. Se eu tenho um cenário de inflação de 6,50, por exemplo, os juros reais justo para esse período, né, 6,50 mais 5,19 dá 12,03. Aqui é a mesma continha, só que eu estou considerando, né, colocando aqui como oferta o pré-fixado, que é juros nominais, e eu quero colocar a inflação, quanto que eu tenho aqui em juros reais, né, para essa relação empatar. Estou falando rapidamente, galera, mas eu vou gravar uma planilha, um vídeo, melhor dizendo, com o uso dessas abas, tá? Então essa tem muita utilidade. Eu trouxe aqui também uma outra coisa que é a curva da Ambima, que já vem calculado, né, uma estrutura, toda a estrutura a termo, para vários vencimentos, qual o nível patamar de taxa para aquele vencimento, para aquele quantidade de dias úteis, usando um sistema de interpolação desvence, e ele retira dos títulos públicos. Então é um bom parâmetro de taxa aí retirado dos títulos públicos para vocês utilizarem. Então essa curva que eu coloquei aqui também para vocês colocarem vencimentos, por exemplo, no 1 de 2026. Quantos dias úteis tem? Aqui no caso é sempre, não tem juros intermediários, é sempre no principal. Qual o nível de taxa pré para esse vencimento que um título público negociou? Qual o nível de taxa de juros reais que, né, de PCA mais que os títulos públicos negociaram para esse vencimento e quanto daria a inflação implícita para esse período, 5,68. Então são as três informações que você precisa aí para comparar com uma oferta que eventualmente você receba. Essa planilha vai ser útil porque eu pretendo toda quinta-feira voltar com a gravação daquele vídeo de melhor escolha, que é um vídeo que tem muita interação. Eu acho que ele é muito útil a muita gente, tá? Até para todo nível de usuário. Então essas são as melhorias que eu trouxe para a planilha. A gente já vai atualizar todas essas abas e discutir semanalmente alguns pontos. Vou chamar a atenção de vocês. E vocês têm duas ferramentas úteis aqui que vai auxiliar na tomada de decisão entre pré-fixado, indexado, IPCA e percentual do CDI. São as três ofertas de toda a gama de ativos de renda fixa que são disponibilizadas, né, para os investidores. Beleza? Forte abraço a todos. Saúde e paz. Lembrando, o ideal é que vocês, já esquecendo de dizer, venham comentando, colocando as suas dúvidas, dando dicas, né, de melhoria, dando sugestões de algumas coisas que vocês precisam calcular que a planilha ainda não faz. Assim eu posso ir construindo com vocês. A minha ideia é ser útil, a minha ideia é levar as discussões na renda fixa e eu conto muito com a ajuda de vocês. Então compartilhem para fazer isso chegar a outras pessoas que eventualmente podem ter novas ideias. Curtam, né, para tornar o vídeo mais acessível, né, mais acessado, inclusive. Se puder, né, se inscrevam, porque aí você semanalmente recebe a notificação e vai acompanhando comigo. Essa é uma série semanal. Eu já estou no vídeo da 85ª semana, então tem um histórico grande aí para vocês irem estudando,
fazendo uma comparação histórica que é importante. Enfim, vocês que já me acompanham têm noção, uma boa noção do que eu estou falando. Mas eu vou ficar por aqui, acho que o vídeo alongou um pouquinho. Saúde e paz a todos. Agora sim, eu estou indo. Valeu!